a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para todo sempre. Os que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que Ele, entrando no nosso coração e fazendo morada dentro de nós, Ele nos ensine todas as coisas e nos dê a sabedoria, nos dê a perspicácia, a inteligência e principalmente as luzes para que nós possamos, através dele, conhecermos a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Que creio, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Declarem comigo agora. Senhor Jesus, nós declaramos, estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa. Vem estar conosco. A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunirem no Seu nome, Ele estará no meio delas. Assim, nós que estamos reunidos aqui, e todos aqueles que estão reunidos conosco agora, diante da televisão, diante do rádio, diante do computador, todos eles também participam dessa vida em comum com Cristo e dessa presença real de Cristo agora, nesse instante, junto conosco. E aproveitemos para confessar ao Senhor Jesus os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todos os nossos erros que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No momento que a gente confessa com toda humildade o nosso erro ao Senhor Jesus, nós começamos a nossa reconciliação com o Pai. Declaremos agora ao Senhor Jesus o nosso arrependimento. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de todos os nossos pecados e te pedimos as forças para não pecarmos mais, para vivermos uma nova vida segundo o seu desejo. No momento em que nós declaramos o nosso arrependimento e pedimos as forças para não pecarmos mais, vamos agora pedir perdão ao Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor Jesus. E agora recebemos o perdão. E quando se recebe o perdão, nós nos reconciliamos com Deus. Recebemos agora o Senhor Jesus na nossa vida. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como Filho de Deus. Neste momento, nós nos tornamos também filhos de Deus. É a melhor posição que nós podemos encontrar na nossa vida, é a posição de filhos de Deus, de herdeiro da promessa. Agradecemos ao Senhor Jesus por isso, porque Ele é o único que nos pode dar esta condição, é o único que nos conduz a Deus. Mas ninguém nos conduz a Deus, a não ser o Senhor Jesus. Agradecemos a Ele por isso e vamos à meditação do dia de hoje. Eu trago a meditação no dia de hoje um texto que está no Velho Testamento, na primeira epístola de Samuel, começando do capítulo 8, nós vamos rapidamente passar pelo 8, pelo 9 e pelo 10. Samuel foi um dos juízes nomeados por Deus para dirigirem o povo judeu. E justamente na época de Samuel, o povo judeu passou por grandes modificações, passou por grandes provações e passou também por grande bênção. Mas nessa época, os filhos de Samuel, como também os filhos de outro sacerdote chamado Eli, eles não tinham bom comportamento, eles não tinham boa conduta. E como a história dos juízes e dos sacerdotes passava de pai para filho, o povo judeu ficou com receio de que os filhos de Samuel fosse assumir a direção do povo judeu. E o povo judeu começou a olhar à sua volta e começou a ver que todos os povos tinham reis. E o povo, então, no capítulo 8 de Samuel, pede a Deus que lhe dê reis. Até a história conta que quando eles foram a Samuel
pedir para Samuel que lhe desse um rei. Samuel ficou todo amargurado, ficou todo entristecido, e foi a Deus e disse: Senhor, olha o que o povo faz para comigo. O povo não me quer mais, o povo me ofende. E Deus diz a Samuel: Samuel, o que o povo está pedindo não é contra você, não, é contra mim. Porque na verdade, diz Deus, eu é que te nomeei e eu mando nesse povo através de você. Quando o povo não quer você e não quer mais juiz e quer um rei, é porque o povo não me quer mais. E Deus disse: mas de qualquer forma, vamos dar o rei a este povo, mas eles saberão que tipo de rei reinará sobre eles. E a partir daí nós temos visto que a grande maioria dos reis que regem os povos são reis despóticos, reis que passam a ser tiranos, reis que passam a oprimir o povo, reis que passam a castigar o povo na sua quase totalidade. E Deus disse isso, Deus profetizou isso, porque o povo trocou o reinado de Deus, a orientação de Deus, pela orientação de homens e pelo reinado de homens. Mas aí no capítulo 9, a história, onde nós vamos nos fixar, a história conta que numa determinada cidade havia um cidadão chamado Quis, e ela aqui diz que era homem de bens. E esse Quis, no versículo 2 do capítulo 9, ele tinha um filho. Olha a descrição desse filho. Tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então esse homem Quis, que era um homem que tinha bens, e era da tribo de Benjamim, ele tinha esse filho moço, o mais belo que havia em Israel, que ela chamava Saul, e que do ombro para cima ele sobressaía a todos os homens. Então era um moço que andava com o resto do povo, no máximo até aqui no seu ombro. Às vezes as televisões têm umas coisas até risíveis, até hilariantes, como por exemplo o teatro, quando vai fazer a ópera da Dama das Camélias, né? Essa ópera, a Dama das Camélias, morre no final da ópera, ela morre tísica, tuberculosa, definhada, osso sobre pele, pele sobre osso, quer dizer, o fim de tudo. E ela definha na tísica, ou seja, na tuberculose. Aí o teatro põe para cantar, foi para representar a Dama das Camélias, uma mulherona grande, forte, gorda, taluda, corada, né? E o povo acaba rindo, porque ela, no final ela canta que estou morrendo tísica, a pele cobrindo os meus ossos, né? E aí olha aquela soprano, né? Grande, cheia de saúde. E eu estou falando isso porque a Rede Record fez também a história de Davi. E a história de Davi começa com Saul. E o ator que foi colocado para representar Saul, embora seja um dos atores mais célebres do Brasil, mais inteligentes do Brasil, já desde o pai, ele herdou do pai toda essa grandiosidade como ator, no entanto ele é pequenininho. Ele é pequenininho, então, e também não sou eu capaz de dar gosto, mas belo ele não tinha nada também, né? Então, nem belo, nem grande. E aí ele vai representar Saul, né? E aqui Saul era um homem belo, o mais bonito que havia em Israel, e ainda a altura dele, todo mundo dava apenas no seu ombro. Aí diz para esse moço: as nossas jumentas se desviaram, estão por aí. Pega um empregado nosso e vai atrás delas. Aí saiu Saul, homem grande, né, bonito, belo, atrás de umas jumentas desgarradas. Nós temos aqui 3 figuras interessantes. O pai de Saul, que era um homem rico, Saul, que era um belo e vistoso, e as jumentas.
Vamos analisar a situação das três coisas. Tem gente que é rico e não sabe dar ao filho uma outra destinação a não ser andar atrás de jumentas, a não ser andar atrás de mulas desgarradas, a não ser andar atrás de coisas que não têm significado. E há os moços que, belos, formosos, e que, sobressaindo sobre todos os demais na altura do ombro, não sabe fazer outra coisa a não ser correr atrás de jumentas desgarradas, de mulas infiéis, de coisas sem nenhum sentido. Mas Saul, obediente, foi atrás das jumentas. Andaram 3 dias atrás das jumentas. 3 dias atrás das jumentas. E não encontraram as jumentas. Aí vem uma coisa interessante aqui. Vem a figura, a quarta figura dessa cena toda, que é o empregado de Saul. Então Saul, cansado de procurar a jumenta, ele diz assim no versículo 5: vem e voltemos. Não suceda que meu pai, que está aflito pelas jumentas, comece a ficar aflito por nós. Então o Saul desistiu de procurar as jumentas. Vamos embora, deixa a jumenta para aí. Mas o moço, olha o que o moço diz assim, no versículo 6. Nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então, quando Saul resolve desistir da busca das jumentas desgarradas, o moço diz: não, vamos aí nessa cidade, onde tem um profeta que é muito estimado, e tudo que ele faz acontece, e tudo que ele mostra é caminho correto, que era justamente Samuel. Aí Saul diz: então vamos lá, vamos lá. E quando Saul vai chegando diante de Samuel, Deus diz a Samuel uma coisa muito importante. No versículo 16, Deus diz a Samuel o seguinte: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este eis o homem de quem eu já lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Aí aparece a figura agora do profeta, aparece a figura do homem de Deus, aparece a figura daquele homem que tem a palavra de Deus nas mãos, que é a quinta figura que nós vamos ver aí. Nesse momento, Deus fala a Samuel: unge esse moço que você vai encontrar da tribo de Benjamim, amanhã a tal hora eu vou apontar para você. E quando Saul chega diante de Samuel, ainda no capítulo 9, Samuel prepara um jantar de gala. E veja que coisa interessante, vamos voltar a dizer: o jantar, a ceia, era o lugar mais sagrado dos judeus. Era aí que se resolviam os problemas, era aí que se tomavam as decisões, era aí que se consagrava a Deus, era aí que aconteciam as coisas mais importantes. E Saul é convidado para jantar para cear com os mais importantes homens daquela região. Eram cerca de 30. E no momento em que Saul senta à mesa, Samuel manda os criados trazerem o melhor para Saul, o que estava preparado de melhor para Saul, e colocou na frente de Saul. E quando Saul percebe toda aquela honraria, ele diz assim: mas como é que pode ser uma coisa dessa? Eu sou da menor tribo de Judá, sou da menor tribo de Jacó, sou da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era menor realmente, porque era o filho caçula de Jacó, era o último filho de Jacó. Então, era a menor tribo. E ele diz assim: e na tribo de Benjamim, a minha família é a menor de todas. A minha família é a menor de todas.
E como é que eu posso ter toda essa ousadia? Como é que eu posso ser ungido? Como é que eu posso ser príncipe no povo de Israel nessa situação? Aí que vem a lição que nós temos de pegar na nossa vida hoje. A lição é esta: Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus nos fez para uma obra especial. Deus nos fez para que nós possamos realizar na nossa vida. Enquanto vivo, Deus nos fez para que nós possamos realizar o seu propósito, o desígnio dele. Então analisemos agora a situação de todas essas pessoas que tiveram para trás. O Quis era apenas um homem rico, que não tinha nenhum desejo, nenhuma grandeza para o seu filho Saul. Aí vem a maioria dos pais, muitos dos quais nem mais têm preocupação com os filhos, os abandonaram ainda cedo, abandonaram ainda criança, não tem mais nenhuma preocupação pelos filhos. Vivem uma vida completamente aliadas aos filhos, sem que tenha sobre o filho nenhum desejo de melhorá-los, nenhum desejo de conduzi-los a uma posição melhor. Aí nós vemos um Saul, bonito, belo, formoso, grande, forte, que também não tem nenhuma outra preocupação, a não ser sair atrás de umas jumentas que se desgarraram. Aí nós vemos a figura de um rapaz, que diz assim: não vamos voltar ainda. Antes de nós tomarmos uma decisão, vamos procurar o homem de Deus. Vamos conversar com o homem de Deus. Que esta é a conduta que nós temos de ter na nossa vida. Saul já disse: vamos voltar, vamos largar de mão disso aí. De repente meu pai vai ficar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Tem muita gente que pensa assim, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma direção na vida, sem nenhum propósito. Mas esse moço diz: não, Saul, empregado de Saul, sem nenhuma linhagem, empregado, diz: não, Saul, vamos a um homem de Deus nessa cidade, para que nós possamos consultá-lo, para que ele nos ensine o caminho que nós temos de seguir. Aí nós vamos ver no nosso mundo de hoje, quanta dificuldade nós temos de consultar um homem de Deus, quanta dificuldade nós temos de consultar a Bíblia, para saber o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz para a nossa vida, o que a palavra de Deus nos ensina em nossa vida. E aqui está uma demonstração de que Deus tem para nós um propósito. Para Saul, ele nunca imaginava que ele pudesse ser escolhido por Deus para ser rei. Porque ele dizia: sou de uma tribo pequena, minha família é a menor de todas, como é que eu vou ser rei? Como é que eu vou ser consagrado rei? Mas Deus tem para a nossa vida um propósito. E gente, aí é que está o segredo da nossa vida. Quando nós entendermos que Deus tem um propósito especial na vida de cada um de nós, quando nós entendermos isso e quando nós buscarmos, nós deixamos de ser frouxos, deixamos de ser nulos, deixamos de viver essa vidinha chula que quase todo mundo vive, deixamos de correr atrás de jumentas desgarradas para buscarmos aquilo que Deus quer de nós, o propósito dele na nossa vida, que para Saul foi ser rei. E o que está escrito na Escritura Sagrada em Pedro? Que Deus nos destinou para sermos sacerdotes reais, para sermos reis, para sermos príncipes. Vejam que coisa interessante, quando morre Sara, a mulher de Abraão, ele vai aos filhos de Et e diz: eu estou aqui na terra de vocês, eu sou estrangeiro aqui, eu não sou do teu povo, mas eu queria que vocês me vendessem um sítio para eu enterrar minha mulher. O que os heteus dizem para ele? Dizem: você é príncipe de Deus em nossa terra. Vejam que coisa mais linda, quando um povo que não é de Abraão, um povo que não é o povo de Abraão, reconhece nele um príncipe de Deus na sua terra. Esta é a posição que nós temos de ter diante da nossa vida. Nós temos de acreditar, nós temos de sentir, nós temos de verificar que nós somos príncipes de Deus nesta terra, que nós somos a menina dos seus olhos, que Ele tem um pensamento alto para cada um de nós, que Ele tem um propósito cada vez maior na nossa vida. Quando nós nos convencermos disso, nós passamos a viver uma vida diferente.
Mas enquanto o pai está falando para o filho, você não é nada, você não vai dar nada, você é um porcaria, você é um porqueira, e quando não fala palavrões piores ainda, quando a mãe não fala para a filha, você não vai ter casamento nenhum, você não vai encontrar ninguém para você. Quando as profecias na nossa vida são profecias as mais cruéis, as mais drásticas. Quando o pai não sabe dizer, porque o pai também não sabe que ele pode ser príncipe. O pai também, a mãe também não sabe que eles podem ser príncipe de Deus nessa terra. O pai e a mãe desconhecem também o propósito de Deus na vida deles. Porque também os seus pais também não conheceram. E nós estamos passando de geração em geração sem conhecer o desígnio de Deus para cada um de nós. Aí você pergunta, mas que desígnio Deus poderia ter para mim? Vamos aqui no livro de Isaías, no capítulo 55. No livro de Isaías, no capítulo 55. Olha o que está escrito aqui. O que Deus diz aqui? Porque capítulo 55, versículo 6. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando você for atacado do nulismo, ou seja, da nulidade, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho chance, eu não tenho nada, eu sou um porcaria, eu sou um porqueira, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum valor. Lembre-se que Deus tem um desígnio para a tua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a tua descendência, qualquer que for a tua família, por menor que seja, qualquer que for a tribo onde você viva, por menor que seja, Deus tem um pensamento mais alto do que o teu para você. Deus tem um caminho mais alto do que o teu para você. E Deus repete essa promessa em Jeremias. Vamos lá ver em Jeremias, no capítulo 29. Vamos ver Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Olha o que Deus diz aqui. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, o pensamento de Deus a meu respeito é aquilo que eu desejo para mim, é aquilo que eu quero para mim. Se eu quero ser alguém neste mundo, Deus vai cumprir esse propósito na minha vida. Se eu quero ter um desejo alto nesse mundo, Deus vai cumprir para mim esse desejo. Agora, se eu não quero ser nada, se eu não quero ser ninguém, se eu quero continuar sendo um porqueiro, um zero à esquerda, então Deus não vai fazer um pensamento mais alto, porque o pensamento dele é para dar o fim que eu desejo para mim. Deus vai fazer aquilo que eu desejo na minha vida. Porque está escrito em Timóteo que Deus nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. Então, tudo que for alegria para mim, tudo que for o meu desejo de alegria, Deus vai me dar, Deus vai trazer para mim, Deus vai entregar para mim. E preste bem atenção, para o fim que desejais. Se você não deseja nada, se você deseja não ser ninguém, se você deseja não ter nada na sua vida, se você deseja continuar sendo essa nulidade, Deus não vai modificar a tua vida. Deus vai deixar com que você continue desejando aquilo que você deseja. Mas o que Deus chama para nós? O que Deus quer para nós? Preste bem atenção. Quando Saul foi chamado para ser rei, ele disse assim, mas quem sou eu? O menor da minha família? A minha família é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor das tribos de Jacó. Deus diz para ele assim, olha bem o que ele diz assim, olha aqui, você vai receber do alto, o Espírito Santo que há de se derramar sobre você. E aqui no capítulo 10, assim que ele é ungido por Samuel, no capítulo 10, no versículo 6, está escrito aqui, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Preste bem atenção o que Deus faz para conosco.
Se nós quisermos mudar a nossa vida, se nós desejarmos coisas mais altas do que nós estamos desejando até hoje, se nós mudarmos o nosso pensamento, e é isto que é o cristianismo. Ontem uma moça me perguntava, nas perguntas que eu respondo, o que é o cristianismo. Então eu quero dizer para você que o cristianismo é uma mudança de vida. O cristianismo é você sair da mesmice. O cristianismo é você sair da tua vidinha chula, porqueira que você vive, e mudar de vida. Porque você vai receber a força do Senhor Jesus e vai receber a força do Espírito Santo. Veja, Saul, que era um moço bonito, um moço alto, mas não era nada. Não tinha nenhum desígnio para a vida dele. Não imaginava nada na vida dele. Olha, o Espírito Santo se apossa dele. E está escrito aqui, e ele será mudado em outro homem. Será mudado em outro homem. E de repente, vocês vão ver lá, em seguida, quando Saul chega no meio dos profetas, ele é tomado pelo Espírito Santo e ele começa a mudar a sua vida, ele muda a sua vida completamente. Aí eu digo para você o seguinte, se você pretende mudar de vida, não faça sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Não faça sozinho, porque você não vai conseguir. E quem que ensina a mudança de vida? Quem que ensina o jeito de nós mudarmos a vida? É Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no capítulo 3º, do Evangelho de João, um capítulo precioso, em que um senador de Judá, um homem importantíssimo, um homem que era da casta mais alta de Judá, ele vai a Jesus de noite envergonhado, porque Jesus não representava o tipo do rei que se esperava. Jesus não mostrava em si a força que ele tinha. Mas Nicodemos disse, esse homem é mestre, esse homem é forte, e eu vou até ele à noite para saber como eu devo me comportar, para também me tornar um homem forte. E Nicodemos chega para Jesus e diz assim, bom mestre, ninguém é capaz de saber, de fazer o que o Senhor faz, se não vier da parte de Deus. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Aí Jesus responde para ele assim, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Agora presta atenção aos ensinamentos que nós recebemos. Nós recebemos o ensinamento da Igreja Católica de que o reino de Deus é depois da nossa morte. Tanto é que aquela reza maléfica, maligna, herética da Sal e Rainha diz assim, e depois desse desterro, mostrai-me Jesus. Quer dizer, se você for ver Jesus só depois de passar por essa terra, você vai ser a mais desgraçada das criaturas. Porque o reino de Deus começa aqui agora. Jesus pregou isto. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então nós temos de gozar as delícias do reino de Deus nesta terra, na terra dos viventes, agora, nessa vida. Não é posteriormente, quando eu morrer só não. Lá eu vou gozar o reino dos céus. Aqui eu vou gozar o reino de Deus. Porque se eu nascer de novo aqui nessa terra, se eu nascer de novo aqui agora, eu vou participar do reino de Deus aqui nessa terra. A minha vida vai ser diferente, a minha vida vai ser melhor. Eu vou gozar das delícias do Pai, eu vou gozar das delícias da vida, ainda aqui na terra dos viventes. A promessa de Deus qual que é? É que Ele vai nos tirar da servidão do Egito e através do deserto, Ele vai nos conduzir para a terra onde mana leite e mel. A servidão, meu irmão, é aquela que nós passamos aqui. Servidão da doença, da dor, da enfermidade. Servidão da desilusão, da desgraça, da tristeza, da amargura, da miséria, da pobreza. Servidão de toda a ordem que o povo passa. E vocês não precisam ir longe para ver essa escravidão satânica que o povo sofre. Visite os hospitais, visite as cadeias. Passe pelas ruas. Vejam as ruas como é que estão lotadas de pessoas que perderam toda a noção de vida,
que estão aí jogadas de qualquer maneira, de qualquer forma, que não tem mais ligação com família, que não tem mais nada, e quando a família fica atrás, eles esnobam a família, não querem voltar para a família mais. Vejam a escravidão que o diabo colocou na raça humana. Num país rico como o nosso, 90% do povo está vivendo de Bolsa Família, está vivendo de auxílio governamental. Por quê? Porque não tem força para produzir, porque não entende de produção, porque não passam de pessoas que querem viver atrás das jumentas de Saul. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Mas Deus oferece uma vida diferente. Ele diz, no momento que você quiser ser rei, você vai ser rei. O Espírito Santo vai tomar conta de você e você vai mudar de vida. Como fez com Saul. E Deus, quando faz com um, tem de fazer com todos, porque Ele é justo. A palavra dele é uma só, Ele é fiel. Se nós estamos vivendo uma vida de escravidão, e Ele diz, meu povo, vem comigo, porque eu vou conduzir vocês através do deserto que for. Através do deserto que for, e vou levá-los à terra onde corre leite e mel. Aqui ainda, nesse mundo ainda, nessa vida ainda, nesse momento ainda. E a pregação que se fazia, que se fez, é esta. Você passa esta terra gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, como um amaldiçoado filho de Eva. E depois que você passar por essa desgraça toda, aí você vai ver Jesus na outra vida. E eu convido a você, meu amigo que está me escutando, eu convido a todos que estão aqui, a ver Jesus agora, nesse momento da sua vida, nesse instante da sua vida, nesse momento que você está vivendo. Esta é a hora de você nascer de novo. Se você quiser nascer de novo no céu, não vai nascer não. Porque aquele que não nascer de novo não vai entrar lá, tem que nascer de novo aqui. Tem de fazer parte desse caudal que sai da escravidão, que sai do Egito e vai para a terra onde mana leite e mel. Tem de nascer de novo aqui. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo não vai ter a salvação, não vai entrar no reino de Deus, e o reino de Deus está aqui agora. Deus não podia, preste bem atenção no que eu vou dizer, Deus não podia fazer esta terra para ser zona de suplício, para ser campo de concentração. Deus jamais iria fazer essa terra para que nós vivêssemos num campo de concentração, sofrendo como os judeus sofreram lá na Alemanha, no Holocausto. Deus fez essa terra para ser um paraíso para nós. Essa é a verdade. Deus fez essa terra para que vivêssemos nela como se fora o paraíso, como se for a terra que corre leite e mel. E o povo acha que Deus fez essa terra para ser um campo de concentração, onde a gente vai morrer no final degradado, desgraçado, levado da breca. Porque este, diz o povo que não entende da Escritura Sagrada, que este é o destino de todos os homens. Eu brado de novo, Deus não fez essa terra para ser um campo de concentração, onde milhares e milhões de judeus morreram. Não, Deus fez essa terra aqui para ser uma terra onde corre leite e mel. E por que é que nós não conseguimos sair dessa escravidão? Porque o único que nos tira dessa escravidão chama-se o Senhor Jesus. É o único que nos tira. E nós somos assaltados de todo lugar, de toda ordem, de todo instante, a todo momento, com toda a força, por todo o exército maligno que quer impedir a nossa ida para a terra da promissão. Nós somos impedidos pelas forças demoníacas. Mas quando a gente chega em Jesus, quando a gente recebe Jesus, a gente se torna uma nova criatura. Como Saul se tornou o rei de Judá, o primeiro rei de Judá. Preste atenção, o homem da família mais simples que tinha dentro de Benjamim, Benjamim é a tribo mais simples que tinha dentro do reino de Judá, e ele pegou Saul e fez Saul rei, e no momento em que ele foi ungido, o Espírito Santo tomou posse dele. Não é à toa, meus amigos, que toda vez que nós iniciamos o nosso trabalho, nós pedimos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós pedimos que o Espírito Santo continue na nossa vida,
para que nós sejamos ungidos com a unção sagrada do Espírito Santo, que é um som de vitória, que é um som de levantamento, que é um som de vida, é um som de luta vitoriosa. Querem transformar o Espírito Santo em queda, em caída, em prostração. E diz que se cai no Espírito Santo. Não! Com o Espírito Santo a gente se levanta. Com o Espírito Santo a gente não cai, com o Espírito Santo a gente se levanta. Com o Espírito Santo a gente não desacorda, a gente acorda para Deus. Com o Espírito Santo a gente vive uma vida nova, uma vida diferente. Saul foi tomado pelo Espírito Santo quando ele disse: eu sou fraco, eu sou humilde, eu não tenho condições, eu não sou ninguém. Samuel diz a ele: o Espírito Santo vai tomar conta de você e você vai ser um novo homem. Esta é a nossa posição. Essa é a nossa posição que Paulo, apóstolo, que coisa interessante isto, Paulo, apóstolo, que era um maioral dos judeus também, que era um judeu convicto, inimigo número 1 do cristianismo, inimigo número 1 de Cristo. Naquele momento em que ele vai para Damasco para prender os cristãos, para matar os cristãos, Cristo se põe no seu caminho. Cristo se põe no seu caminho e Paulo diz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí Jesus, ele pergunta a Jesus: que queres de mim, Senhor? Ele disse: é duro, Paulo, é duro você recalcitrar contra o aguilhão. Nós temos no nosso país uma frase muito importante que se diz assim: é dar murro em ponta de faca. Antigamente se dizia: é dar coice na ponta do aguilhão. Você põe a espada pontuda e você começa a dar coice na ponta daquela espada. É o mesmo provérbio: é dar murro em ponta de faca. Aquele que não chega a Cristo, aquele que não busca Cristo, aquele que não está com Cristo, aquele que não nasce de novo em Cristo, aquele que não transforma a sua vida em Cristo, está dando murro em ponta de faca. Está dando coice no aguilhão. E Paulo, que percebeu isso muito cedo, e se transformou no maior cristão, digamos assim, que nós temos na história do mundo, ele diz assim muito claramente, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim no versículo 17, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas. A única maneira de nós abrogarmos o nosso passado, a única forma de nós destruirmos o nosso passado, ruim, pecaminoso, triste, a única forma de nós deixarmos os nossos vícios, de nós jogarmos fora a nossa conduta errada, é nascermos de novo. E quando nós nascermos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos novas criaturas. E Paulo diz claramente: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se fizeram passadas e tudo se fez novo na vida dessa pessoa. É a maneira que nós temos de chegar a Deus. É a maneira que nós temos de chegar a Cristo e de mudarmos a nossa vida, sairmos desse mundo tenebroso para entrarmos no mundo da luz de Jesus. E veja que coisa interessante, em Efésios, Paulo diz assim, no capítulo 1, no versículo 11: nele, Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então nós somos predestinados no propósito de Cristo. Cristo quer que nós modifiquemos de vida. Cristo quer que nós transformemos a nossa vida. Cristo quer que nós saiamos de procuradores de jumentas para sermos reis. Cristo quer que a nossa vida seja transformada. Cristo quer nos dar uma nova vida, uma nova visão de vida. E é isso que Ele quer, e é isso que nós devemos fazer no momento em que nós escutarmos a palavra de Deus. Aí nós vamos voltar lá em Samuel, e nós vamos ver que Saul se tornou o primeiro rei
do povo judeu. O primeiro rei do povo judeu. E Deus o abençoou muito enquanto ele esteve com Deus. Enquanto ele foi obediente a Deus. Enquanto ele obedeceu a palavra de Deus. No momento que ele deixou de obedecer, Deus o abandonou. Deus o largou à sua própria sorte. E ele teve um fim muito triste. O meu convite hoje é que, para que você entenda que você faz parte do propósito de Deus. Deus não te fez à toa, não. Deus não te fez para você ser mero procurador de jumenta, não. Deus tem um propósito na tua vida e Deus quer tirar você da zona da escravidão para levar você para a terra da provissão. E Deus quer transformar a tua vida através de Jesus, pela força de Jesus. Quer fazer de você uma nova criatura. Quer fazer que você tenha uma nova unção do Espírito Santo para você ser alguém de fato, para você cumprir o propósito de Cristo como prometido, como comprometido por Ele, designado por Ele, para que nós tenhamos uma nova vida cada vez melhor. Aqueles que creem, digo amém. Amém. Digo amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus, para que Ele nos dê a fé, para que Ele nos dê a fé, para nós crermos na nossa destinação, para nós crermos no propósito de Deus na nossa vida, para nós crermos nos desígnios de Deus na nossa vida, que são muito maiores do que nós pensamos, que são muito mais altos do que nós pensamos para nós mesmos, que são muito mais elevados do que nós podemos imaginar. Deus tem para nós uma vida diferente, uma vida nova, e Ele quer que a gente entre nessa vida através do novo nascimento, através de Cristo Jesus. Senhor Jesus, nos dê essa fé. Senhor Jesus, nos ensine a seguirmos esse seu propósito. Senhor Jesus, faz com que a nossa vida se modifique dentro da Tua palavra. Senhor Jesus, faça com que o nosso coração se volte para Ti. Faze, Senhor Jesus, que nós obedeçamos ao Teu chamado, que nós acorramos ao Teu chamado, que nós vivamos uma vida contigo, Senhor Jesus, uma vida cheia de felicidade e cheia de vigor. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.